Quero só lembrar algumas coisas rápidas que nós falamos da última vez que meditamos junto ao episódio desse profeta. Nós lembramos que surgiu um rei, o pior de todos os reis de Israel, do seu tempo, Onri. Ele foi um rei que não fez nada conforme o querer de Deus. Aliás, fez tudo conforme o seu próprio querer, seu próprio intento. E foi um dos piores reis que Israel teve. Não se pensava que pudesse ter um rei pior, até que o seu filho Acabe assumiu o trono. E Acabe assumiu o trono e ele conseguiu fazer e ser um pior rei ainda do que o seu pai. É como nós observamos o nosso contexto político também aqui da nação, nós olhamos um pouco as nossas crises, as nossas dificuldades, comparamos com o tempo de Elias, nos dias de Onri, nos dias de Acabe, e verificamos que há muita semelhança, né? Nós não pensávamos que poderia existir um governo pior do que o segundo mandato do Lula. Hoje nós estamos vendo que é possível ter um governo ainda pior. Então nós estamos vivendo aqui no nosso país muito do que foi vivido lá nas questões políticas. As necessidades, as misérias, os impostos pesados, as crises políticas, econômicas, a briga pelo trono e outras questões mais que envolvia. E também no nosso contexto religioso, hoje nós vamos olhar mais para as questões religiosas que envolviam a vida de Elias. Acabe, rei de Israel, ele casou-se com Jezabel. Jezabel era filha do rei de Tiro, e ela era devota de Baal. E uma devota fervorosa e uma missionária dedicada. E ela chega ali e ela começa então a se esforçar para que o culto ao Baal crescesse dentro do seu país agora. Ela era rainha. E ela quer convencer os judeus de que era preciso que se adorasse a Baal, a servisse a Baal. E tem o apoio do rei, o rei Acabe, que faz um templo em Samaria dedicado a Baal. E ali ele vai instituir então, numa questão legal, né, a possibilidade de culto a outro Deus que não seja o Deus de Israel, que seja a possibilidade de culto a Baal também. E o que nós vamos ver hoje é o texto que nos leva ao enfrentamento de Elias com os profetas de Baal. Então esse movimento religioso cresce muito nos dias de Acabe, no meio do povo de Israel, e muitos começam a dar a sua confiança e render as suas preces e adoração a Baal, junto aos judeus. E aí então Elias, ele vai aparecer no cenário para poder identificar o Deus verdadeiro, para trazer para o povo a oportunidade de conhecer o poder de Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos primeiros pais, né, de todo o povo judeu. Então nós vamos ler esse texto, é um texto um pouco longo, irmãos, nós vamos ler, mas para meditar nessa reflexão aí. Elias, homem de palavras e obras. E o que tem faltado muito às vezes para nós, no nosso tempo, é homens, mulheres, pessoas de palavras e obras, que prometem e que cumprem, que falam e que executam aquilo que falam, que tem o seu discurso, mas não é só o discurso, eles vivenciam o seu discurso na prática. O que Elias vai fazer no seu tempo é isso, ele vai proclamar a sua fé, ele vai anunciar a sua confiança em Deus, e ele vai demonstrar o quanto ele confia, ele vai tomar algumas atitudes, e vai desafiar aos profetas de Baal ao mesmo, para que seja provado qual Deus é de fato o Deus verdadeiro, o Deus merecedor de culto, de adoração, de confiança. E é nesse propósito, irmãos, que nós vamos ler esse texto. Começo no verso 19, vou até o verso 40, peço a sua preciosa atenção no capítulo 18 do primeiro livro de Reis, tá bom? Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas postes ídolos que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então lhe disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens.
Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, e escolham eles para si um dos novilhos, e dividi-o em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e eu o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia. Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou em viagem, ou a dormir, e se despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-o sobre holocaustos e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o 2ª vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o 3ª vez, e fizeram 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizestes retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra, e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes ainda: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Irmãos, há algumas reflexões que eu gostaria de mencionar com os irmãos nesta noite, dentro desse texto, aproveitando que temos meditado na vida e nas ações desse profeta de Deus, Elias, dentro desse tema mesmo, que já mencionamos, homem de palavras e obras, na certeza de que em tempos de crise, em tempos difíceis, em momentos em que vivemos o nosso país, pela fé que exercemos, pelo Deus que conhecemos, estamos precisando de ações que possam declarar o quanto o Senhor é poderoso, que possam demonstrar o quanto o Senhor de fato é Deus, Senhor sobre todo o tempo, sobre toda a vida, sobre toda a história. Algo que possa deixar claro que de fato o Senhor não só existe, mas que Ele intervém, que Ele atua, que Ele cuida, que Ele responde, que Ele estabelece reis, mas também Ele derruba reis. De que Ele dá a oportunidade de governo, mas Ele é aquele que é capaz de tirar o governo das mãos daqueles que mal governam. Então nós temos que
olhar para esse texto e nós vamos descobrir nas ações de Elias algumas coisas que nos levem ao desafio de não só proclamarmos bem o Evangelho, porque todo mundo sabe que às vezes nós conhecemos bem da Bíblia, sabemos defender bem a nossa fé, conhecemos as questões teológicas que nos ajudam a conduzir a nossa família, mas nem sempre, às vezes, vivemos aquilo que conhecemos. Nem sempre, às vezes, praticamos aquilo que proclamamos da palavra de Deus. E Elias, então, vem nessa noite nos desafiar pela sua ação junto a Israel no tempo em que foi ali profeta. Então, o culto a Baal ganhou sanção oficial. Foi-se construído um templo, foi-se decretado que agora é possível, se o judeu quiser, ele pode adorar a Baal, que é também o Deus da rainha, de Jezabel. A rainha, muito empenhada, começa a perseguir os profetas do Deus de Israel. Alguns deles foram mortos, muitos deles. Outros foram protegidos, foram guardados, né, nas cavernas. E Elias está aí sendo procurado pelo rei. Porque se vocês se lembram bem, ele tinha anunciado a seca. Ele disse que ele haveria de orar e os céus iam fechar as chuvas. E o céu só haveria de abrir a chuva novamente quando ele voltasse a clamar ao Senhor. Então ele chega diante de Acabe, ele dá esse anúncio, ele ora, começa-se a seca e a fome, nós meditamos sobre isso e vimos Deus sustentando o profeta por meios extraordinários, vimos Deus sustentando o profeta por meios naturais, vimos Deus sustentando o profeta por meio de uma viúva, por meio das pessoas, e a fome e a seca vinha trazendo uma grande miséria, e já era tremenda a miséria da região de Samaria, da região dos judeus, e agora o rei está à procura de Elias. Enviou mensageiros a muitos lugares, a muitas aldeias, a muitas cidades, mas ninguém o encontra. Quando você chegar em casa, dá uma lidinha no começo do capítulo 18, você vai ver que chega um momento em que o rei vai dizer por um dos seus súditos assim, passa diante de todos os poços de água que você encontrar, recolhe ali o que há de vegetação, leva, porque os meus cavalos, as minhas mulas não podem ficar sem mantimento. O povo caminha em miséria, alguns estão morrendo de fome, mas os animais do palácio têm que ser bem alimentados. E quando esse servo do rei sai, ele encontra no caminho Elias. E quando ele encontra Elias diz para ele, vai lá e avisa o rei que eu estou indo lá conversar com ele. Vou falar sobre a seca, mas antes eu quero me encontrar com os profetas de Baal no Monte Carmelo. E aí, este homem vai temer um pouco, porque quantas pessoas ele já enviou atrás de Elias e ninguém encontrou. E ele diz para Elias assim, agora eu vou chegar lá, eu vou dizer para o rei que eu te encontrei, que você mesmo está mandando para ele um recado, e quando ele sair à sua procura, vai que o Espírito Santo te conduz para o deserto, vai que o Espírito Santo te leva para alguma caverna, e ele não te encontra, e aí ele vai achar que eu sou mentiroso e vai me matar. Elias falou, não, você pode ir, você vai lá comunicar, eu já vou estar à porta do palácio, esperando a oportunidade de me encontrar com o rei. Não vou fugir, o Espírito Santo não vai me levar para nenhum lugar. Preciso conversar com o rei Acabe, preciso acertar umas coisas em nome de Deus. Então aí nós chegamos no texto que nós lemos. Esse rapaz vai, ele comunica ao rei, e Elias então se apresenta diante de Acabe. E quando ele menciona para o rei, eu quero me encontrar com os profetas no Monte Carmelo, e quero que você reúna ali todo o Israel de Deus, Acabe então, ele dá o seu decreto, ele anuncia, né, o querer de Elias, e todo o povo, também os profetas de Baal, se dirigem para o Monte Carmelo. Ali, irmãos, se dá esse texto que nós lemos, com esta ação tão extraordinária de Deus, com esta ação tão corajosa do profeta, e eu reservei algumas coisas para a nossa reflexão aqui. Elias é um homem de palavras e obras, e no Monte Carmelo, ele vai, de fato, mostrar, né, que às vezes o nosso pequeno resultado é devido à falta de propósitos claros e objetivos. Nós conhecemos bem o Evangelho, nós sabemos muito bem quem é o Senhor, nós abrimos os nossos templos, nós realizamos as nossas atividades,
mas nem sempre nós somos muito claros quando vivemos o Evangelho. Há pessoas que convivem conosco na nossa vizinhança, que convivem lá na nossa área de trabalho, ou na nossa escola onde estudamos, e não sabem nem mesmo se somos cristãos. Nós não somos claros. Quem somos? A quem servimos? Que religião temos? Que tipo de fé exercemos? O que pensamos sobre a eternidade? O que pensamos sobre o pecado? O que pensamos sobre algumas leis que o nosso país aprova, que fere o princípio da família, conforme a orientação de Deus? Ficamos calados? Somos um pouco omissos? Falta-nos coragem? Falta-nos ousadia? Eu não sei, mas às vezes o resultado da nossa fé, ele é pequeno, porque nós não somos tão claros e não somos bem objetivos. Quando Elias se reúne diante do povo, no versículo 21 que nós lemos, o texto vai dizer assim: olha, eu estou aqui por um motivo. Alguns dentre os judeus têm buscado e adorado a Baal. Outros têm seguido a adoração ao Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel, o nosso Deus. Eu quero que vocês escolham hoje, vocês decidam hoje qual vai ser o Deus desse povo daqui para frente. Não dá para ficar com adoração a Baal, adoração ao Deus de Israel. Ou Baal, ou ao Deus de Israel. E quando ele fala isso, ele está mostrando a sua clareza. Olha, nós estamos aqui por isso. E hoje nós vamos definir quem que é o Deus verdadeiro, quem há de ser o Deus da nossa vida. Nós não precisamos ficar mais aí, pulando para lá, pulando para cá, acendendo uma vela para Deus hoje, uma vela para Baal amanhã. Buscando uma prece hoje diante de Deus, outra amanhã diante de Baal. Realizando algum sacrifício diante do Deus de Israel, conforme a orientação das leis de Moisés, hoje e amanhã buscando os rituais perversos, podres, sujos, de adoração, de culto, com o envolvimento da sexualidade, com o envolvimento sexual sem controle, que envolve o culto a Baal. Então ele está sendo claro, e quando ele fala assim, o povo não tem nenhuma resposta para dar. O povo fica em silêncio, o povo não responde nada, mas Elias está ali mostrando a sua clareza. Quando ele faz isso, irmãos, vem então aí uma outra proposta. Ele fala assim: nós vamos decidir, e já que vocês não respondem, eu tenho algo que eu quero fazer, que possa trazer para nós uma resposta, para que vocês não tenham dúvidas, para que vocês não tenham que continuar no silêncio, sem resposta, sem saber o caminho a tomar, a decisão a tomar, a escolha a fazer. Há muita gente à nossa volta sem saber o que fazer, sem saber que passo seguir, sem saber quem é Deus de verdade, qual que é a religião autêntica, qual é aquela que de fato leva a Deus, qual é aquela que de fato responde às ansiedades da nossa alma, qual que de fato pode nos valer em qualquer situação ou circunstância. Qual que é o princípio da fé que leva à eternidade, de gozo, de paz? Qual que é o princípio da fé que de fato perdoa pecados, que alivia a alma, que nos dá a possibilidade de perseguir a santidade, a santificação? Qual a igreja que está certa? Qual a denominação? Qual o princípio religioso? Então tem muita gente sem saber o que fazer, sem saber que caminho tomar. E às vezes estão em silêncio, esperando uma atitude sua, para que possam conhecer mais o Senhor, para que possam depositar nele a sua confiança, para que possam eliminar as suas dúvidas, responder os seus questionamentos, a partir da fé que você e eu conhecemos e que exercemos na pessoa de Cristo, no reino que Cristo estabeleceu, que é o reino eterno, que é o reino que conduz à eternidade com o Pai Celestial. Então ele vai dizer no versículo 23 a 24, nós vamos montar um altar, nós vamos trazer os novilhos, e nós vamos realizar o sacrifício aos nossos deuses. Os profetas de Baal começam, eles são mais numerosos, eles estão em maior número, eles podem oferecer o seu sacrifício primeiro. Mas eles vão colocar o novilho, eles vão preparar o altar, colocar o novilho, mas eles não podem atear fogo.
acender fogo, não. Eles vão clamar. E só o Deus verdadeiro vai responder com fogo dos céus, fogo do Senhor, para receber a oferta que é feita, para receber o sacrifício que é oferecido. O Deus que se manifestar assim, vai ser identificado então pelas suas obras, pelo intervir seu na história e no processo aqui, sendo o Deus merecedor do nosso culto, da nossa adoração. Aquele a quem vamos dedicar a nossa vida, aquele que vamos seguir com a nossa casa, com a nossa família. Elias é o primeiro dos profetas de Israel a enfrentar o movimento de adoração e culto a Baal. Depois isso vai acontecer um pouco mais lá na frente, com outros profetas, mas nesse momento aqui, é o momento em que o culto a Baal está mais intenso, em que mais famílias haviam aderido, mais pessoas em Israel, em que havia mesmo uma dúvida, que havia mesmo esse propósito de agradar um Deus, de agradar o outro, e ele é o primeiro que enfrenta, mas ele enfrenta com essa ousadia que o texto nos mostra. Nós vamos fazer assim. E depois que nós fizermos assim, e oferecemos os nossos holocaustos, o Deus que responder com fogo, será o Deus adorado e servido pela nossa vida. Então, além de um argumento verbal bom, ele faz o quê? Ele tem uma proposta prática. Olha, nós não vamos ficar só nas palavras, nós vamos partir para as ações. Nós não vamos ficar aqui nos argumentos, eu falando as minhas teorias teológicas e princípios e pensamentos religiosos, e os 400 profetas de Baal respondendo e levantando suas teorias e suas propostas religiosas. Nós vamos para a prática, nós vamos realizar os nossos rituais, e aí nós vamos descobrir quem serve, quem adora, quem proclama o verdadeiro Deus. Aí o povo de Israel todo respondeu: esta palavra é boa. Assim a gente resolve o problema, assim a gente consegue definir, assim a gente encontra uma direção. Aí nós não vamos ter dúvida nenhuma, porque o Deus que responder é o Deus que merece o nosso culto, merece a nossa adoração. Vão acabar-se as nossas dúvidas, nós vamos botar a nossa vida, a nossa confiança aí nesse Deus. Essa palavra sua, Elias, é uma boa palavra. Às vezes pensamos quantas pessoas estão esperando de nós uma boa palavra e nós nunca damos, né? Estão contando os seus problemas, estão falando das suas dificuldades na família, estão falando dos seus pecados, estão falando da maneira como conduzem a vida, onde se assentam, onde frequentam, que tipo de coisa gostam de usar, que tipo de banquete gostam de se envolver, que tipo de prática gosta de ter, quais são os princípios, quais são os valores que movimentam a sua vida, que motivam as suas atitudes. Falam às vezes dos seus planos, dos seus projetos, em alguns momentos até, quem sabe, nos cutucando um pouco, para ver se nós falamos algo daquilo que pensamos, de como cremos, do que acreditamos, se damos algum conselho, se indicamos alguma direção, se de alguma maneira nós aprovamos ou desaprovamos alguma coisa. E nós não temos uma boa palavra para dar. E as pessoas às vezes querem até mais do que a palavra. Eles sabiam que a partir da palavra de Elias, havia ali uma atitude que ele ia tomar. Uma atitude para confirmar aquilo que ele acreditava. Para fortalecer, para trazer em prática aquilo que ele anunciava. Então, irmãos, nós vamos pensando, vamos olhando, e Elias se torna um homem de palavras e obras, porque ele adquiriu crédito através do descrédito na sua fé ousada. O verso de número 27, os profetas de Baal já estão adorando, já estão clamando ao seu Deus, o altar já está posto, o cordeiro já está ali imolado, partido em partes. O seu Deus nada responde, não há fogo, não há nuvem, não há raio, não há nada sequer que possa servir para eles de alerta ou para dizer assim: o meu Deus já respondeu. Ah lá, uma espoleta estalou em cima do cordeiro. E isso já é fogo, uma faísca que seja. Nada acontece. Elias então vai para cima do descrédito daqueles homens que estavam cultuando, que estavam clamando e nenhuma resposta. Diz o texto no verso 27 que Elias começa a zombar.
Ele diz: gritem mais alto. Quem sabe ele está viajando. É mês de julho, é período de férias, fez as suas malas, foi passear um pouco, está distante, está longe. Clame mais alto. Quem sabe ele está ocupado com as suas próprias necessidades. E aí não se deu conta ainda de que vocês estão clamando, estão pedindo, que esse é o momento ímpar para se decidir quem é Deus ou não é. Clamem mais alto. Quem sabe ele está dormindo, cochilando. Precisa de um descanso. E agora está cochilando. Se vocês clamarem mais alto, quem sabe ele desperte o seu sono e os atenda. Porque eles já haviam clamado, pedido, buscado por toda a manhã. E a manhã já tinha se acabado, já entrava-se já na parte da tarde. E nenhuma resposta de Baal às suas petições, ao seu clamor, nenhuma resposta de Baal com fogo junto ao altar, nenhuma resposta daquele que era anunciado como o verdadeiro Deus, o Deus merecedor de culto, de confiança, nada, nenhuma resposta. Elias, na sua ousadia e fé, ele começa a ganhar confiança através do descrédito do outro. É interessante, irmãos, quando nós olhamos para o nosso contexto, porque o nosso contexto de Brasil, quem é lançado no descrédito é o cristão. E por alguns motivos, eu quero lembrar alguns aqui só. Por exemplo, como que é conhecido o pastor, a figura do pastor hoje no Brasil? Quando você fala que você é pastor evangélico, o que o cara pensa lá de imediato? Um ladrão. Esse aí abusa da fé das pessoas, ele está lá nessa profissão porque ele quer o dinheiro, porque ele quer ter o carro novo, quer ter a casa própria, e todos os cultos que ele conduzir, e todas as palavras que ele dirigir, em nenhum momento ele vai se esquecer de pedir a sua oferta. Vai desafiar alguém a exercer fé, a enfiando a mão no bolso. No passado, um pouco distante, não era assim não. O pastor era a autoridade. Em alguns outros países também, nosso pastor ainda é autoridade, ainda é digno de confiança. Aquele que compra na caderneta, né? Só de enviar o nome para lá, dava para comprar. Hoje não. Se você quiser fazer um financiamento de um carro, de uma casa, e você colocar lá pastor evangélico, pode ser que você tenha um nome limpo, mas eles neguem para você, pelo seu descrédito. Porque já não há mais essa confiança na figura do pastor. Vamos falar de um outro clero. Quando você fala de padre, no Brasil, qual que é a primeira ideia que vem? No mundo afora? Pedófilo. Então é a primeira ideia que surge na mente. Então o descrédito está sendo lançado contra a nossa vida, contra a nossa fé. Quando você fala que é cristão, alguns acham, esse aí não pensa. Esse aí não é inteligente. Ele foi envolvido no engodo, na falácia. Ele se deixa levar. Ele vive a sua vida, gasta o seu tempo lá com a igreja, perde o seu tempo lá, enquanto poderia estar fazendo tantas coisas, quando ele está se envolvendo com outros projetos, tão melhores para a vida. Então, o evangelho, o cristianismo, às vezes é lançado no descrédito. Por quê? Porque há muita palavra, há muita teologia, boa teologia, mas há pouca prática. Somos homens de palavras, mulheres de palavras. Nosso país está cheio de crentes bons de palavras, ruins de prática, ruins de vivência da fé. Os nossos políticos evangélicos hoje têm muito mais cadeiras do que um tempo atrás. Essa diferença de número de cadeiras, de número de políticos evangélicos ainda não fez diferença alguma, nem no Senado, nem na Câmara, nem nas prefeituras. Se faz muito pouco em cada cidade. Porque, infelizmente, a maioria dos evangélicos cristãos na política tem feito promessas e tem se esquecido das promessas que faz. Tem se colocado à disposição de defender a fé cristã ou o povo e governar como Deus gostaria que governasse, mas quando chegam lá não conseguem, são envolvidos pela maratutaia, pela politicagem e se tornam mais um. E aí o político evangélico vai perdendo também o seu descrédito.
Todo pastor só entra no pastorado, só faz os seus discursos para ganhar dinheiro? Não. Eu acredito que a maioria não. Todo padre é pedófilo? Eu tenho certeza que não. Acredito que a maioria não é pedófilo. Mas as nossas marcas ruins, as nossas características ruins, falam, gritam muito mais, marcam muito mais, nos acreditam ou nos lançam no descrédito muito mais rápido do que aquilo que nós fazemos de certo. Porque quando acertamos, não fazemos mais do que obrigação. Mas quando erramos, fazemos aquilo que não deveríamos fazer. Praticamos o que nós não deveríamos praticar, pela fé que exercemos, pelo nome que levamos conosco, o nome de Deus, um nome santo, um nome sobre todo nome. Então, não é todo político evangélico que se envolve nas maracutaias, que sai nos escândalos dos seus nomes. Não, ainda há bons políticos cristãos. Mas nós temos que entender é que às vezes o que Elias viu e usou lá, diante dos profetas de Baal, é o que nós temos que enfrentar hoje também. Tem muita gente zombando da nossa posição, da nossa vivência como cristão. Aonde nós vamos? Nossa sala de aula não é melhor porque nós estamos lá e somos cristãos. Às vezes não. Às vezes nós somos aqueles que mais prejudicam a turma. Nós não temos a rua com a melhor vizinhança porque nós somos cristãos. Às vezes nós somos aquele que na rua é quem os vizinhos não querem ver. E na verdade o desafio para nós, irmãos, e que Elias mostra é que, sendo ele sozinho, no meio de um povo envolvido por todo envolvimento de culto errôneo, contrário à vontade de Deus, ele se sente desafiado a mesmo sozinho, com a sua ousadia, se apresentar e ganhar o crédito que os filhos de Deus haviam perdido. E trazer o povo de Deus de volta para os trilhos, de volta para o caminho, aplanado pela mão de Deus, o qual eles devem andar. O caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que está em Cristo, porque não há outro caminho que possa levar a Deus. E Elias não quer ficar calado, mas Elias também não quer ter só bons discursos. Elias quer ser um homem de palavras e de obras. Então ele vai adquirir crédito através do descrédito dos seus. Como se isso não bastasse, no momento da sua adoração, do seu culto, de oferecer o seu sacrifício ao Senhor, o que ele faz? Ele chama o povo para si e o povo se ajunta, assumindo responsabilidade. Fala assim: vem para cá. Vocês não viram nada até agora? Baal não respondeu, mas de jeito nenhum ainda. Não, então agora venham para cá. Agora vocês vão ver algo diferente. Agora vocês vão perceber o poder do Deus que eu represento, do Deus a quem eu sirvo, do Deus de quem eu falo, o Deus que proclamo nas aldeias, nas vilas, nos lugarejos, no Deus que defendo, quando alguns me dizem que têm adorado a Baal. Venham para cá, cheguem bem perto de mim, e ele vai restaurar o altar, vai colocar ali o seu novilho, e na sua ousadia vai dizer ao povo: pegue dos baldes, derrame água sobre o cordeiro, sobre o altar, sobre a lenha, fiquem à vontade. Depois que eles vão e derramam a lenha a primeira vez, a água sobre a lenha a primeira vez, sobre o altar, ele fala: faz de novo. E depois ele diz: faz de novo. Se estava difícil arrumar fogo para queimar o que estava seco, imagine agora fogo para queimar aquilo que já está extremamente molhado. Fez um rego em volta do altar, como que um canteiro para semeadura de espaço para 2 sementes por vez. Encheu aquele rego também de água, e se colocou diante do Senhor em oração. Aí, o homem de palavras e obras vai viver a graça, a bênção das colheitas, quando palavras e obras geram genuínas conversões. Elias vai trazer reflexão e ação. Isso anda junto. Não pode ser só reflexão, não pode ser só ação.
reflexão e ação para ter clareza, para expressar objetividade. E aí o povo está sabendo por que ele está ali, o que ele está esperando ver, se acontecer ele sabe o que aquilo quer dizer, está tudo muito claro, está tudo muito bem dito. O Deus da palavra também é o Deus que intervém. Vamos ler o verso de número 38, você tem a sua Bíblia aí? Volte seus olhos lá para o verso 38. Podem ler juntos. Vamos lá? Leem vocês só. E a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. Então veja qual foi a resposta de Deus à oração e ao clamor do homem de palavras e obras, do homem de fé, do homem ousado, que sozinho veio enfrentar, aqueles que queriam desacreditar o nome de Deus, a pessoa de Deus junto à nação de Israel. Elias vai erguer os olhos aos céus, diante do povo, vai dizer da sua confiança no Senhor, e Deus vai responder com o fogo do Senhor, diz o texto. Fogo do Senhor, que consume o carneiro, a lenha, as pedras, toda a água do rego, e tudo vai pela ação poderosa do intervir de Deus, como um Deus que responde àqueles que clamam, que tem direção para dar àqueles que precisam ser conduzidos, que pode responder com clareza àqueles que têm dúvida, que pode manifestar o seu poder para aqueles que ainda não viram, para que depositem no Senhor a sua confiança, para que o adorem, para que o sirvam, para que o defendam, para que leve adiante o seu reino, os seus propósitos, os seus princípios de reino de Deus, de valores, de fé, de trato com o próximo, de trato uns com os outros, de trato com a igreja, de relacionamento com Deus, mas de relacionamento também uns com os outros, de vida aqui, de vida no porvir, na eternidade. Nosso Deus é o Deus que sempre intervém. Ele é Senhor de tudo, Ele é Senhor em todo o tempo. Não há nada que aconteça que seja fora do seu agir. Jó chegou a dizer que não há nada que aconteça, que se realize fora dos propósitos de Deus, porque os desígnios de Deus não se frustram. Eles acontecem, eles se estabelecem. As promessas de Deus, elas se realizam. Quantas promessas feitas com respeito ao Messias, cumpridas na pessoa de Cristo, e muitas vezes os evangelistas vão dizer, isso aconteceu assim, para que se cumprisse as Escrituras. Nosso Deus é um Deus de palavra e obras. Não é um Deus só de promessas, que ficam esquecidas, que se esquece com o passar do tempo e dos anos. Nosso Deus, Ele é como nós precisamos ser. Um Deus que fala, um Deus que faz, um Deus que se apresenta com amor e é um Deus que ama. Quantas ações de Cristo têm a ver, de fato e diretamente com os seus discursos? Quando Ele fala que Ele iria dar a vida pelos seus amigos, e depois Ele, crucificado na cruz do Calvário, os discípulos identificam isso muito bem. Ele disse que ia dar a vida, Ele não estava brincando. Ele não estava falando isso para nos agradar, para dizer que era nosso amigo de verdade. Ele não estava usando de uma parábola só para exemplificar, para mostrar o quanto Ele nos amava. Não, Ele deu a vida. Ele enfrentou os açoites. Ele se entregou sendo justo pelos injustos. Ele sofreu, mas Ele foi a luz em meio às trevas. A terra de Zebulon, a terra de Naftali, povo que jazia em trevas, viu grande luz. Porque o Senhor Jesus caminhou pela cidade de Cafarnaum, pelas redondezas do mar da Galileia, pelas aldeias, sendo a luz de Deus a brilhar em meio à escuridão, em meio aos pecados, em meio aos erros, em meio às falhas, em meio às trevas. E aquele povo pôde ter princípios novos, propósitos novos, expectativas novas com respeito à vida. Por quê? Porque Cristo é um homem de palavras e obras. Ele não só fez bons discursos, ele viveu aquilo que ele discursou, aquilo que ele proclamou. Enquanto Pedro dizia assim para ele, Senhor, eu nunca vou te abandonar. Se eu fores à morte, eu vou contigo. Ele disse, Pedro, isso aí é discurso.
antes do galo cantar, você vai ter me negado 3 vezes. E antes que o galo cantasse, Pedro, que tinha feito aquele belo discurso, já estava dizendo agora: não conheço tal homem. Vocês estão me confundindo com alguém. Esse mesmo Pedro que depois, à frente, vai ser um homem de palavras e obras. Vai seguir o exemplo do seu mestre. Vai ser capaz de enfrentar os açoites, as prisões. Vai morrer por causa do nome de Jesus. Vai de fato viver aquilo que ele proclamou diante de Cristo e que antes não pôde viver, até receber do Senhor a compaixão e o exemplo maior. Então, irmãos, o Deus da palavra é o Deus que intervém. Nós temos que confiar nisso. Nós temos que ser mais ousados. Nós temos que nos identificar melhor. Nós temos que ser mais objetivos naquilo que nós fazemos, mais claros na fé que temos, no porquê cremos e em quem servimos. Há momentos em que os discípulos disseram: olhe para nós. Olhe para nós. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. Os sinais do intervir de Deus acompanham aqueles que creem, aqueles que exercem fé, aqueles que têm ousadia para se identificar diante do povo, às vezes sendo o único cristão, o único que pode defender o Senhor, o único que pode ser o agente de Deus para mostrar o caminho para alguém, para apontar os erros, para dizer a direção certa, para trazer as correções, para levar a pessoa à reflexão que faça dela, quem sabe, a pessoa que vai experimentar a nova vida em Cristo. Para que uma pessoa, ou uma família, ou uma cidade viva as conversões genuínas, que nós temos vivido a partir do momento que cremos em Deus e que recebemos da sua intervenção na nossa vida. Quanto Deus tem mudado o nosso pensar, nosso jeito de agir, as nossas escolhas hoje são diferentes, porque nós também nos convertemos ao perceber que o nosso Deus é um Deus também de palavra e de obras. O fogo caiu do céu e o povo caiu de joelhos. O texto, no versículo de número 39, vai dizer: o que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. A conversão, a convicção desse povo, quando o fogo cai dos céus, o povo cai de joelhos. Se você der a algumas pessoas a oportunidade de conhecer o Senhor, de ver que Deus o ama, que Deus intervém na vida e na história, que Deus é o Senhor de tudo e de todo, que Ele de fato tem um plano de salvação, de que o caminho do Senhor é perfeito e que a palavra de Deus restaura a alma, essas pessoas vão poder viver as transformações, as mudanças, as conversões, que elas também precisam, porque estão perdidas, às vezes exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E Deus colocou você ao lado delas, como vizinho, como amigo, como colega de trabalho, como familiar, eu não sei, mas há pessoas à sua volta que precisam ser orientadas, precisam conhecer o Senhor, a partir da sua vida, como esse povo aqui é exortado a identificar o Deus verdadeiro, a partir da vida de Elias, homem de palavras e obras. Então essa é uma expressão que eu li recentemente também. Quem não tem a Deus no mundo, só vê Deus no mundo, se você que o tem, o reflete na vida. Como é que essa pessoa vai conseguir identificar Deus? Se ela não tem nenhum conhecimento de Deus, não tem Deus na própria vida, na compreensão dela não cabe nem a existência de Deus às vezes. Só vai ser possível se você que o tem for capaz de, sendo homens e mulheres de palavras e obras, refletir um pouco do Senhor a partir da sua vivência, das suas palavras, das suas ações, das suas escolhas, das suas reações. Deus nos trouxe para fazer diferença, para ser diferente, para indicar o caminho. E aí o povo, e essa foi a oração de Elias, que precisa ser a nossa, que precisa ser a sua. Uma oração que eu devo fazer todo dia de manhã, que você precisa fazer também, cada dia da sua existência. E nós vamos ler essa oração juntos. E
quando você entender ali, e que eu sou teu servo, ou as mulheres, eu sou a tua serva, você pode colocar, se quiser, ali até o seu nome. Mas que tenhamos no coração, na alma, cada dia o propósito que houve no coração, na alma de Elias, como bom servo de Deus, de que através dele, tudo pudesse acontecer, conforme ele falava, em razão da sua fé, confiança, conhecimento de Deus, para que o nome de Deus, para que fique bem claro para todos que estão à nossa volta, com quem nós convivemos, aqueles que nós conhecemos, que só existe um Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Senhor da nossa vida também.